Olá, queridos alunos do curso de Design de Interiores, eu sou o professor Victor Biazon e estamos trabalhando a disciplina de Fundamentos de Marketing. Bom, acho que é interessante a gente explicar para vocês o que nós estamos fazendo aqui. Trata-se de uma aula estudo de caso, eu sei que vocês já estão assistindo, estão acompanhando as disciplinas ao vivo, já estão assistindo aí as aulas conceituais, e esse estudo de caso nada mais é do que a tentativa de aplicarmos os conteúdos, os conceitos, a teoria que vocês já estão vendo no nosso livro durante a nossa disciplina, aplicado a um caso prático. Então essa é a grande finalidade, por isso estaremos aqui com um bate-papo, nós temos um convidado que eu já apresento para vocês, para que a gente possa tentar decodificar esses fundamentos de marketing, as 5 unidades do nosso livro, em um caso real, personificado em uma pessoa, né, que no caso está aqui, é o nosso convidado, é o arquiteto Pedro Kleber Lavalhos, que está aqui conosco hoje para tentar fazer esse meio de campo entre teoria e prática dos fundamentos de marketing. Pedro, antes de tudo gostaria de agradecer a tua presença e para que o pessoal possa te conhecer, fala um pouquinho sobre a sua formação e por que você foi convidado para estar aqui estreando o estudo de caso do curso de Design de Interiores. Ok, meu nome é Pedro Kleber Lavalhos, eu nasci e resido em Maringá, sou da primeira turma de Arquitetura e Urbanismo aqui do Sesumar, que foi bem complicadinho no começo por ser a primeira turma, mas valeu muito a pena e já estou há quase 9 anos formado, eu tenho 2 pós-graduação, eu fiz graduação na área de projeto arquitetônico, light design e junto com arquitetura de interiores e tenho outras especializações também. Atuo no mercado, tanto em Maringá como no Brasil. Meu escritório, agora eu estou com outro sócio, então já tive vários escritórios com várias sociedades e no momento eu estou num local diferente, com o escritório que é bem aqui próximo do Sesumar, na verdade, e atendendo toda Maringá, a gente está atendendo em Cuiabá também, expandindo o escritório para lá. Para quem tiver a curiosidade, aqui nos slides que também ficam disponíveis para vocês, tem o link do escritório do Pedro Kleber, caso vocês tenham interesse até para fazer um benchmark, né? Ou seja, se apropriar daquilo que ele já faz para o início de carreira de vocês, coloquei o link para que vocês possam já ir se aprimorando. Bom, no decorrer do nosso bate-papo, a gente vai procurar conhecer essa carreira desde o início, ou seja, a sua trajetória, e aplicando os conceitos de marketing. Eu peço licença para eu pegar a minha colinha, que eu elaborei um roteiro, tentando passar por todos esses capítulos, todas as unidades do nosso livro. Então, o nosso bate-papo vai conter conceitos das 5 unidades de fundamentos de marketing, ok? Bom, vamos lá. Eu acredito que, antes de tudo, é preciso haver um entendimento, e eu gostaria que você me ajudasse nessa. Como eu sou administrador, né, especialista na área de marketing, qual é a diferença ou qual é a relação entre o profissional da arquitetura e o design de interiores? Existe uma diferença gritante em termos, fora a formação, né, a atuação no mercado? Existem diferenças, todas as profissões existem diferenças. A formação, existe uma grande diferença no ramo vamos pensar, de execução. Okay. Então, a formação de design de interiores, eles têm várias áreas que eles não podem executar. Várias áreas, então eles podem fazer todo o projeto de uma decoração de interiores, mobiliário, papel de parede, trocar piso, toda essa área. O que não existe ainda, que eles não podem, é mexer em parte elétrica, hidráulica, quebrar paredes, nessa parte. Sim. Então existe muita parceria também, então vários escritórios de arquitetura possuem design de interiores dentro desse escritório que fazem em conjunto essa área. A formação de design de interiores, eles têm uma formação mais da parte de detalhamento de mobiliário, que no curso de arquitetura é muito superficial. Ou seja, o design de interiores existe dentro do curso de arquitetura, mas é uma parte do teu trabalho. É uma disciplina nos 5 anos. E o design, ele é especialista, ele é o cara
Sim. Especialmente nessa parte. Porque a arquitetura ela vai abranger tanto a construção, desde a fundação, estrutura, toda a parte de arquitetura. Então, a parte de design então, ela fica focada na parte de finalização de obra. Existem muitos arquitetos que são especialistas, no meu caso, eu sou especialista nessa área também, desde a fundação até a finalização. Mas o bacana é de você ter parcerias com design, porque eles têm uma noção até um pouco diferenciada nossa. Tá? Até pelo tempo de estudo, que é focado em uma coisa só, entre aspas, então eles acabam tendo um detalhamento maior. Então, por isso que se você quiser um arquiteto ser especialista, ele vai ter que fazer uma pós-graduação nessa área. Senão ele fica com superficial na área de design de interiores. Ok. E pessoal, estamos só começando o nosso bate-papo, e se de repente ainda existe alguma dúvida sobre o que vem a ser o marketing, ou o que é o marketing, por que a gente está conversando sobre isso, eu separei um videozinho rapidinho para a gente reforçar o conceito do que vem a ser esse fundamento de marketing, e a gente continua o nosso papo aqui com o Pedro. Eu sou apaixonado por marketing. Eu acho que o marketing é o motor de crescimento das empresas, questionando continuamente o que a gente está fazendo certo, o que a gente está fazendo errado, como é que a gente pode ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, como é que a gente pode transformar esse negócio de uma forma que seja contundente, que seja surpreendente. O marketing ele envolve um planejamento, ele envolve a criação de um produto, envolve muita psicologia, você tem que conhecer as pessoas, tem que ter uma psicologia do consumidor. Marketing para mim é uma função que existe para pegar todos os recursos que você tem dentro da sua empresa, tudo que você fornece, trabalha e levar isso para o cliente, levar isso para o mercado de uma maneira que você entenda o que esse mercado precisa, qual é a necessidade que ele tem e transformar isso numa oferta organizada e criativa. Marketing é um conjunto de atividades táticas e estratégicas que combinadas visam facilitar um processo de troca. That marketers are there to segment the market, find some new opportunities, prepare a plan to launch something new, work very closely with the R&D people and the engineers. Now that is the most enlightened picture of marketing. And I would say the sad thing is that the potential of the marketers to actually create tomorrow's markets for the company is being neglected. Bom, agora que a gente já se familiarizou ainda mais com o conceito do que vem a ser marketing, com o craque, o Kotler, que, na minha opinião, enquanto docente de graduação, é um dos melhores autores para a gente entender e tentar decodificar esses conceitos, esses sentidos. Agora a gente volta para o nosso bate-papo. Vou passando aqui. Como disse, o Pedro, arquiteto, vai ser o nosso exemplo. A gente vai tentar encontrar o marketing na carreira dele. E eu vou usar minha colinha aqui com toda a licença de vocês. Você já falou que está formado já há um certo tempo, e você tinha a noção do que era marketing quando você foi se lançar no mercado, e você utilizou algum desses conceitos para abrir, por exemplo, o teu primeiro escritório ou não? Sim, a gente teve uma pequena, no curso de arquitetura tem uma pequena, tem uma disciplina que ela é voltada a marketing, não necessariamente só a marketing. Só que eu fiz cursos na época da faculdade, então tem o Enio Padilha, que ele dá um curso muito bom de marketing e arquitetura. Legal. Tá? Então eu fiz esse curso, então quando eu já me formei no primeiro ano meu de profissão, juntei com mais 2 sócias, que estudavam comigo, a gente abriu um escritório, teve mais uma que estava ainda estudando arquitetura também, a gente abriu um escritório e começamos com, desde a fachada, a comunicação visual do escritório, a parte de cartões de visita, papel timbrado, blocos, pastas e o desenvolvimento com os clientes. Porque o cliente você não vai pegar e vou chegar, você quer um projeto? Não. Na nossa profissão não existe você fazer propaganda. Então, vai de conhecimento, de você conhecer pessoas, das pessoas conhecerem você, do teu trabalho. Então, teu trabalho você começa desde o primeiro ano de faculdade, para depois do 5º ano, você começar a colher esses clientes.
Então, você não tem que ficar correndo atrás. Então, você vai tendo amizades, conhecidos, e no teu estágio você vai aprender como correr atrás desses clientes e vai conhecendo as pessoas para depois você ter a tua carteira de clientes. Dentro das teorias do marketing, a gente aborda bastante o comportamento do consumidor para tentar entender os gatilhos, né, os fatores que os influenciam a comprar alguns produtos em detrimento de outros. E acredito que seja bem como você disse, a questão da rede de relacionamentos, então, ela funciona de verdade dentro desse segmento de trabalho. Ou seja, a propaganda boca a boca, a tua identidade visual, ela contribui significativamente para a prospecção de cliente. Ela contribui sim, porque a partir do que você fez uma obra para um cliente, ele vai te indicar para o outro vai te indicar. Então, é assim que vai surgir os teus projetos e a tua carreira. Legal. Você falou dessa identidade visual, até aqui é o assunto da minha próxima pergunta. Quando a gente vai se lançar no mercado, existe sempre é um antagonismo. Você não tem experiência no mercado, você não tem experiência, você nunca trabalhou nessa área, você está se formando nisso. E quando você vai pedir trabalho, quando você não quer abrir o teu próprio escritório, eles te pedem experiência, te pedem projetos. No teu caso, você trabalhou como colaborador em algum local ou você já entrou direto como sócio proprietário, como manda-chuva? Eu fiz estágio 3 anos numa construtora que só fazia obras na parte com agências bancárias. Então, Banco do Brasil, Caixa, Itaú e alguns segmentos de prefeitura e do Estado. Então, eu não tive uma formação de arquitetura, eu tive uma formação de engenharia, com 4 engenheiros dentro de uma construtora. E é um diferencial que eu tenho de praticamente 100% dos arquitetos de Maringá, então, na parte de execução de obras. Então, essa formação minha que eu não faço um projeto e vou dar na mão do cliente e ele vai executar sozinho. Então, o meu projeto eu executo do início até o final. Então, eu gosto dessa parte. Então, eu tenho uma abordagem diferenciada com meus clientes, eu tenho uma certa noção e eu já tenho cerca de 680 obras desde o primeiro dia de formado já prontas. Então, assim, é bastante obra. Então, vai de uma obra para outra, você vai tendo esse cliente e vai fazendo o teu marketing automaticamente. Que também existem teorias que dizem que clientes não compram ideias, clientes compram conceito. Então, você chegar para mostrar para alguém o seu portfólio, o que você já tem de bagagem fisicamente, ou você levar o cara lá na obra, ou você mostrar fotos ao invés de somente o papel, creio que cria-se um ambiente melhor até para promover essa negociação e se vender, né? Vender o seu trabalho. E dentro desse contexto de ambiente mercadológico, a gente entendeu e vimos o mix de marketing. O que seria esse mix de marketing? São aqueles 4 elementos básicos e que a partir deles a gente consegue e deve conseguir trabalhar a nossa carreira, que é o produto, o preço, a praça e a promoção. Então agora eu vou conversar com o Pedro sobre como ele enxergou, como ele desenvolveu esse mix de marketing na carreira dele. E aí fique à vontade para dizer se no período anterior ou se no agora. Eu coloquei numa sequência aqui, e hoje, atualmente, vamos começar com o P de preço, de produto, aliás. Quais são os produtos que você vende? Ou seja, porque a gente sabe que o arquiteto ou o designer de interiores, ele pode se especializar em bancário, como você disse, hospitalar, comercial, home office, enfim. Qual é o produto que você vende hoje? O que a Pedro Kleber Lavalhos Arquitetura oferece no mercado? A Pedro Kleber Lavalhos Arquitetura, ela vai oferecer projeto, execução. O projeto ele vai subdividir em projeto arquitetônico, projeto de arquitetura de interiores, projeto de paisagismo, projeto destinado à vigilância sanitária, detalhamento, a gente faz laudo de vistoria também, a gente executa a obra, administra, a gente faz tudo. Você não dorme daí, então? Não, a gente não dorme, porque é difícil você pegar, pelo menos assim, eu não conseguiria me especificar só numa área. Sim. Porque eu gosto de todas as áreas. Então, e tudo que a gente faz tem que ser feito e bem pensado. Então, eu trabalho em todas as áreas.
Eu não tenho. É uma especialidade em uma só. O seu leque de produtos, então, ainda é bastante grande. Isso. O correto é você especificar numa área só. Só que na nossa cidade, eu acho que ainda é muito complicado você fazer só um tipo de projeto. Então, aqui em Maringá ainda a gente não consegue fazer isso. Tá? Ok. E cada um desses produtos, vou falar uma coisa bem íntima agora, mas a gente precisa saber, então eu vou perguntar. Todo produto tem um preço. A gente viu também que existe uma diferença entre preço e valor, ou seja, o preço é aquele valor, o número, o cifrão que é cobrado por um produto ou por um serviço. E o valor é o grau de envolvimento que o cliente tem para com aquele produto ou serviço. Às vezes o negócio é baratinho, mas o envolvimento é tão grande que o cliente compra feliz da vida. Às vezes o produto é caro, mas o grau de envolvimento é tão grande que o valor que o cliente tem ao consumi-lo, ao comprá-lo, é gigantesco. Então ele não se importa com a cifra que ele paga por aquele produto. Eu não estou falando que o seu trabalho é caro, mas eu quero saber como é que você bota preço nos diferentes projetos que você executa. O preço existe o preço de mercado. Só que nem sempre a gente consegue praticar o preço de mercado, tanto pelo momento que o Brasil está passando, e tanto tem clientes que têm condição, tem clientes que não têm. Então, o preço a gente vai fazer ele em relação à hora trabalhada, em relação a custos que você tem. Então, o preço ele subdivide de várias áreas. O custo que você tem de aluguel, de água, de pagamento de funcionário, do funcionário que vai levar um copo de água na reunião, a funcionária que vai limpar o escritório, a despesa que você tem de manutenção de ar-condicionado, até o cliente ele chegar no escritório, eu tenho o jardineiro que cuida do jardim que ele está chegando, eu tenho energia elétrica, eu tenho manutenção, eu tenho o papel, a tinta, eu tenho os cursos que os funcionários fazem, a faculdade que eu fiz, as pós-graduação. Então, o custo ele é envolvido muitas áreas. Às vezes você manda um valor de um projeto para um cliente, mas ele fala, nossa, mas é pequeno, é 20 metros quadrados. Mas eu falei, às vezes um projeto pequeno... É mais difícil encaixar as coisas. É muito mais difícil, eu vou quebrar a cabeça, eu vou ter mais horas para projetar do que um projeto grande. Eu vou te levar lá na minha cozinha, você vai ter que dar um jeito naquela cozinha desse tamanho, vai ter que, enfim, desculpa. Até hoje eu não deixei a desejar nada do que eu fiz. Tá? Mas assim, então o preço, se eu lidar com o preço de mercado, ninguém vai comprar, porque tem projeto que pelo mercado você tem que cobrar 80, 100 reais no metro quadrado, um projeto de interiores, e não há necessidade de você cobrar esse valor, porque você tem um custo. Agora, só se você quer ter um custo de vida muito alto, daí Mas existe concorrência, né? Daí só que você vai ter 1, 2 clientes. Eu prefiro ter muitos clientes, cobrar um preço que é o correto, tá? Que eu não estou roubando do cliente, que é o preço correto de mercado. E é o preço, também não posso cobrar um preço que eu vou, entre aspas, me prostituir no mercado, que é o que muita gente faz. Sim. Que isso é bem complicado, mas o preço tem que ser o correto. O que você achar é aquele preço, você pode dar um desconto, fazer um parcelamento para o cliente, é isso que você vai fazer. Então, hashtag fica a dica que não é porque eu estou fazendo design de interiores que eu não preciso saber fazer conta. Sim, eu preciso saber quanto que eu gasto de energia, quanto que eu gasto de água, quanto que são os salários dos meus funcionários, enfim, tudo isso que o Pedro falou, porque esse custo, seja ele fixo ou seja ele variável, ele vai estar necessariamente embutido no preço que você vai cobrar por cada projeto. E é interessante que você também sempre esteja de olho com relação ao preço de mercado. Às vezes o preço que é cobrado ou tido como preço de mercado em Maringá é diferente de você que mora aí em Minas, que você que mora em Brasília, no Acre, enfim. Existe essa diferenciação. Então é importante para que você não caia nessa prostituição de mercado, como disse também o nosso convidado, e cobre um preço que é considerado justo, mas sobretudo o preço que o seu trabalho vale. E a gente falou de produto, falou de preço, vamos falar de praça. Eu gostei de uma coisa que você falou lá atrás e eu acho muito, muito importante. A praça seria o local onde você vai exibir o teu produto ou o teu serviço, ou seja, o teu escritório é a tua praça, é o teu centro de distribuição.
Existe hoje o escritório de arquitetura Pedro Kleber Lavalhos. E como que você cuidou dos detalhes? Você falou do cartão de visita, falou do jardim e tal. Você realmente acredita que isso seja importante para que o teu produto seja bem visto e valorizado? Desde o primeiro escritório que eu já tive uns 5, você tem várias mudanças sempre na tua vida, então tudo para melhorar. Desde o primeiro, eu sempre coloquei uma coisa na minha cabeça aqui, eu acho que na verdade desde a faculdade, você está fazendo arquitetura, se você não tiver o mínimo da tua casa, do teu quarto, com uma cara de arquitetura, para o curso, porque como que você vai... durante a faculdade, não poder testar tudo aquilo que você vê na faculdade. Tá, se você está fazendo curso de arquitetura, um pouco de condição você tem, tá? O mínimo você pode fazer. Agora, se você é relaxado em casa, se é relaxado no teu escritório, como que você vai fazer um projeto com o cliente? Então, desde o meu primeiro projeto... casa de ferreiro, espeto não pode ser de pau. Não, na arquitetura, eu acho pelo menos assim. No meu escritório, não. Você vende a sua imagem, não tem como. O meu escritório, o escritório ele tem que ser a cara do arquiteto, tá? Não precisa gastar horrores, mas você vai fazer um ambiente aconchegante, bacana, porque você passa muito tempo ali no teu escritório. Então, o escritório, sim, ele vende a tua marca, tá? E quando você está no endereço ainda que ele é próprio teu, não é um ambiente alugado, o pessoal às vezes acaba não querendo gastar numa sala alugada. Então, assim, o teu ambiente próprio, você tem que investir. Você tem que estar mudando de 6 em 6 meses, porque... Eu, pelo menos, 6 meses já tem que dar uma mudada no ambiente. E a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, mas já vou trazer. A gente considera também a praça, além do ambiente físico, o ambiente virtual, até porque agora nessa onda de tecnologia, todo mundo já deve ter comprado pelo menos um chiclete pela internet. E como é que a gente chega até essa página de internet? Como é que a gente navega por essa página? É importante que ela tenha uma navegabilidade interessante, que seja de fácil acesso, ou seja, o layout, show de bola. E isso eu vi também no teu site. Existe uma facilidade de navegação, de encontrar os menus, encontrar aquilo que eu estou procurando, para que eu possa fazer com que esse teu local virtual, essa sua praça virtual também fale bem de você. Você também particularmente, pessoalmente, toma cuidado no que vai ser incluído ali, no que vai ser retirado? Como é que funciona? Tudo, eu que mexi no próprio site. Quando foi para fazer o site, eu que fiz toda a diagramação do site. Existe um item bem legal no site, que às vezes o cliente, o que é um corte longitudinal, transversal, o que é fachada. Então ali tem todas as descrições também desses itens do site, o setor de projeto que a gente atualiza as imagens, a gente costuma colocar mais os 3Ds, nunca colocar o nome do cliente, colocar sempre iniciais, porque normalmente os clientes não gostam que saibam que as obras são deles. Também é uma questão de sigilo e aí a ética do profissional está embutida e acho que é importante. Sim. O site ele é bem fácil de acesso e tem que ser, só que tem que ter um pouco de cara de arquitetura também, né? Sim. Não posso... Tá. E eu acho que eu consegui encontrar isso tudo ali durante a minha navegação. Ainda que eu sou crítico, eu olho e eu penso justamente como você. Eu vou fazer só uma parte aqui, minha chefe está aqui do lado, ela me corrige se eu estiver errado. Eu acho feio, vou dar um exemplo fora do design de interiores. Você é preconceito, pode ser preconceito, mas eu acho feio você chegar num salão de cabeleireiro, por exemplo, e a pessoa que vai te atender está com um corte feio, sem maquiagem, não está caracterizado com aquele ambiente. Ou você vai a um nutricionista que não tem a imagem que você gostaria de ter. Você vai a uma academia, enfim. Eu acho que você precisa encontrar o profissional com a cara daquilo que ele vai te proporcionar e você tem que encontrar nele o que você está procurando. Senão não vai acontecer essa empatia e dificilmente você vai ficar satisfeito com o trabalho que vai ser feito. Sim. Eu acho que eu não estou tão louco assim. E a gente vai falar do último P, que é o P de promoção. Você comentou um pouquinho, como que você faz a comunicação visual, a comunicação com o mercado da tua empresa? A comunicação a gente faz, todas as obras a gente coloca placas, que nessa placa tem o QR Code que a gente inseriu, endereço, super high-tech, telefone, a gente fez agora a adesivagem dos carros também.
A gente trabalha com comunicação em questão de publicidade, por exemplo, em livros no Glam Decor. Eu entro todo... Que é uma propaganda direcionada com um especialista. Sim. Quando existem... O Jornal Diário, eles sempre me chamam para dar entrevistas, a questão do arquitetando também. Eu já fiz tem bastante vídeo no YouTube meu. Eu vi. Minha família tem loja e a gente tem loja de decoração também. Então, tá tudo em casa, então. Tá tudo em casa. Tudo uma venda casada é proibido, mas indicação está valendo. Então, existe esse trabalho, essa preocupação de estar sendo visto, mas, sobretudo, pelo que você disse, se eu estiver errado, me corrige, é a perfeição do trabalho que você entrega. Quem não é visto não é lembrado. Só que, assim, eu prefiro não que... Os meus clientes já me conhecem, meus clientes, normalmente, eles me... Todo ano, o tempo inteiro eu estou fazendo obra para eles. Então, desde quando eu me formei até hoje, eu tenho clientes que todo ano eles me contratam. Não há necessidade de você também ficar para Deus e mundo fazendo propaganda. No nosso caso, existem muitos arquitetos que gostam, sim. Uhum. Mas, normalmente, todo mundo vai perceber que no campo da arquitetura é um pouco mais escondida essa propaganda. Eles não são de se mostrar tanto perante a cidade. Eles ficam mais fechados. Outdoors, isso eles não fazem muito. Você vai ver normalmente os arquitetos em eventos de loja de revestimentos, né, de móveis, nessa parte. Do restante você acaba nem vendo muito as pessoas. Então é qualidade do trabalho que entrega e rede de contato. Sim, basicamente. Os dois itens principais. Ok. A gente falou de mix de marketing, agora a gente vai falar do ambiente. Vocês estão lembrados que a gente discutiu em aula o micro e o macro ambiente. Eu vou tentar relacionar aqui a esses ambientes, esses atores do ambiente, à carreira do Pedro. Nós temos, por exemplo, um dos ambientes é o ambiente demográfico. Nesse ambiente a gente trabalha com perfil de cliente, então onde eles estão localizados, o padrão de moradia, o tamanho da família, a faixa etária, tudo isso compõe o ambiente demográfico. Você desenvolve algum estudo ou o ambiente demográfico, ele traz diferença na tua atuação? Por exemplo, eu acredito que sim, mas eu já vou estar te induzindo a resposta. Hoje em dia nós temos famílias de diferentes tamanhos, nós temos apartamentos e casas de diferentes tamanhos, escritórios de diferentes tamanhos por causa da quantidade de pessoas que vão habitá-lo. Isso demanda um projeto diferenciado. Acho que não dá para simplesmente pegar um projeto que eu fiz para uma sala de 100 metros quadrados e adaptar aquele projeto para uma de 5. Daria para fazer, mas acho que não é um Ctrl-C, Ctrl-V, é uma customização do trabalho. Então, como que esse ambiente demográfico, ou seja, a identidade, perfil de cliente, se encaixa na tua rotina? Cada projeto ele é único, então... Eu vou dar só um exemplo inicial. Eu estou fazendo 7 apartamentos, a parte de interiores, num edifício em frente à prefeitura. Mesmo as plantas, a maioria sendo iguais, cada cliente ele quer um ambiente diferenciado, ele quebrou, abriu parede. Então, no começo, eu pensando, é complicado você fazer 7 apartamentos no mesmo prédio. Porém, todos os apartamentos ficaram todos diferentes. A gente está finalizando todas as imagens já. Então, assim, cada apartamento tem um diferencial. Então, nenhum ficou igual ao outro. Legal. Mesmo sendo o mesmo ponto hidráulico, cada um tem ele teve uma exigência. Cada família, que nem você falou, tem família que são em 3 pessoas, são em 4, são em 5. Quando você vai começar um projeto, você tem que fazer um briefing. Então, isso... gente, ele sabe o que é briefing. Agora eu fiquei feliz. Tudo bem, pode continuar. Claro. Então, assim, por causa da pós-graduação, não por causa da faculdade. Então, você tem que fazer um briefing inicial. O briefing, daí você que vai criar o teu. Você vai colocar quantas pessoas vão residir no local, qual espaço ela precisa. Você vai ter que colocar quanto tempo que cada pessoa ela permanece no ambiente. Essa família ela fica muito fim de semana em casa, ela viaja o fim de semana, então tudo depende da família para você poder projetar. Então não é você falar com o cliente, o terreno é tal, a casa vai ser
E nenhum projeto ele surge, pelo menos eu não faço o projeto a partir do arquitetônico. Eu penso que tem a questão de mobiliário, do que a família pediu, da quantidade de pessoas para mim partir para o projeto arquitetônico. Então eu faço o inverso. Ok. A gente projeta primeiro a parte, o que precisa de mobiliário, para depois pensar no ambiente. Legal, ou seja, gente, não é legal quando a gente consegue enxergar a teoria sendo aplicada ali, a teoria sendo feita, né, diariamente? Eu adoro esse negócio. Um outro ambiente que agora está um pouquinho complicado, você já comentou a respeito, é o ambiente econômico. Do que a gente falou no ambiente econômico? É a disponibilidade de renda da sociedade, da população, ou dos teus possíveis clientes. Como que você tem tratado, ou como que você enxerga, pesquisa, tem contribuído ou atrapalhado para o teu segmento, o ambiente econômico ou situação econômica que a gente está vivendo agora? A situação está um pouco mais complicada, só que muita coisa, eu não perdi nenhum cliente, eu estou com a minha quantidade de cliente até aumentou nesse momento de crise, a minha clientela, mas eu vejo por causa do meu método de trabalho. Então eu não perdi nenhum cliente, o meu método de trabalho, o que eu vou fazer? Eu vou correr atrás do material mais barato, com qualidade, eu vou custear, dependendo, eu vou dar algum desconto na questão do projeto, fazer um parcelamento maior para o cliente e dar uma atenção, às vezes até maior, que ele vai necessitar para a gente poder economizar na obra. Mas assim, existe as construções novas que os clientes estão segurando um pouco mais. Questão de reforma, no meu escritório não parou nada, só aumentou. Eu vou tentar linkar o ambiente econômico ao ambiente competitivo que a gente também viu na nossa unidade. Se a gente percebe que a situação não está muito bacana, a gente precisa desenvolver estratégias que possam nos colocar em evidência, até porque existe a concorrência. Se você pensar quantas pessoas vão se formar com você que está começando o curso de design, então cada um dos seus colegas de classe ele pode ser um concorrente direto seu, se for da mesma cidade ou da mesma região. Então existe uma concorrência, existe um ambiente competitivo e a gente tem que atuar nele. Mas como atuar, de repente, em tempos de crise? Penso eu que cada profissional precisa apresentar os teus pontos fortes, apresentar os teus projetos e entregar com qualidade, dar total atenção para aquelas entregas e que o resultado do seu trabalho seja o melhor possível. E o que é o melhor possível? É agradar o cliente. Porque de repente o melhor para mim fala, poxa, eu não gostei. Eu não faria desse jeito, mas o cliente pediu que fosse daquela forma. Então, o promover a satisfação para aquele cliente é a entrega do resultado satisfatório. E nós temos um outro ambiente, eu vou linkar dois, tem o ambiente natural, que a gente não vê muito na apostila, e o ambiente tecnológico. Nesse ambiente, a gente lida com as novas tecnologias que estão surgindo ou a utilização de tecnologias antigas e fala-se muito em sustentabilidade. Hoje o arquiteto, acredito que o design de interiores também está tendo que embutir na sua profissão ou no seu leque de produtos móveis, objetos de decoração ou preparar ambientes que tenham uma ação de poluição menor. Como que você lida com isso? Que tipo de matéria-prima você tem utilizado para compor ambientes que sejam ditos sustentáveis? Sobre sustentabilidade é um pouco complicado a gente falar porque a maioria dos produtos que se falam sustentáveis não são sustentáveis. Eu acho que a sustentabilidade tem que partir, antes de você decorar um ambiente sustentável, você tem que pensar nele externo. Por exemplo, a iluminação, o sistema fotovoltaico já tem um custo muito baixo já. O custo se beneficia, reaproveitamento de água. Então, existem muitas tecnologias que você pode usar na parte externa da residência e isso vai te agregar a diminuir o custo do consumo dessa residência. Agora, na parte de interiores, materiais, reutilização. Legal. A primeira coisa que eu faço, que nem um cliente ele me pede para mim fazer um projeto de uma sala. Normalmente, eu tento tirar do ambiente, dar embora o mínimo. E o que for tirado e for dado embora, vai ter um uso para uma outra pessoa. Então, para a caçamba, é lixo que não pode ser utilizado. Agora a gente pega o mobiliário, pinta ele diferente, coloca um vidro, reloca a iluminação. Tem como você usar tudo.
Então, eu gosto muito da sustentabilidade nesse quesito de reaproveitar e o que não for usado doar para alguém que vai precisar. Então, eu acho que já é uma grande parte já. Com certeza, com certeza. E falando em microambiente, a gente falou do macroambiente, os atores macroambientais, vamos voltar um pouquinho para o micro, que daí é focado na empresa, ou seja, a empresa e os stakeholders. Como funciona? Se você vê a necessidade, você já comentou um pouquinho, mas a necessidade de parcerias, de efetivar parcerias. Por exemplo, o arquiteto com o designer de interiores. Isso mas é concorrente, como é que eu vou me juntar? Talvez até em momento de crise a gente não pode pensar tanto assim no cara como única e exclusivamente concorrente, e sim pensar nele como parceiro. Como que você lida com isso, com o teu microambiente, com os teus stakeholders? Concorrência, na verdade, existe, porém, o cliente, ele te contrata pela forma que você trabalha. Uhum. Então, se o cliente ele gosta ninguém trabalha igual a ninguém. Então, se o cliente ele gosta do formato que você trabalha, você não tem um concorrente. Então, seja arquiteto, designer, ele vai te contratar porque ele gosta do teu trabalho. Perfeito. Tá? As parcerias sempre existem, porque às vezes você pode estar com muito projeto, você ter designers que eles vão te ajudar, seja em loja de imóveis, que eles estão muito em loja de imóveis, de decoração nessa parte, trabalhar em conjunto. Ou você contrata mesmo para ter um no teu escritório. Mas trabalhar em conjunto, eu não vejo problema nenhum dessa parte, porque você necessita trabalhar sempre em conjunto com outro profissional. Ok. Vou fazer uma pausa na nossa conversa para passar mais um vídeo para vocês sobre o marketing voltado para o século XXI. Também é interessante contribuir com o nosso bate-papo. Esse é o LED, um cara criativo, cheio de ideias. Ele deseja ser um profissional de marketing bem-sucedido, o número 1, imbatível, absoluto, magnânimo, lindo! Criatividade ele já tem. Agora, só precisamos adicionar um pouco da ciência. Podemos começar definindo o que é marketing. Marketing é a arte e a ciência de planejar e executar uma oferta e troca de valor. É conhecer bem o produto ou serviço para atender às expectativas do seu público-alvo. Agora que você já sabe o que é, vamos ver como ele funciona? O marketing está por toda a parte. Bens, serviços, eventos, experiências, pessoas, lugares, propriedades, organizações, informações, ideias. O bom profissional de marketing identifica as necessidades da sociedade por meio da criação, da oferta e da livre troca de produtos e serviços. Uma transação ocorre entre, pelo menos, duas partes e que estejam de acordo com a troca. LED vende um telefone que custa R$300 para Pedrinho. Podem existir situações em que bens e serviços sejam trocados por bens e serviços. Claro. Diferente de uma transação ou troca, a transferência acontece por meio de presentes, doações. Nesse caso, LED, queremos provocar uma resposta, um feedback positivo. O seu prospect, o seu cliente potencial, tem, por natureza, necessidades que precisam ser atendidas. E quando essas necessidades são direcionadas a certos tipos de produto, elas se tornam desejos, como roupas, comidas, bebidas. E desejamos Nike, Burger King, Coca-Cola, McDonald's. Esses desejos são moldados pela sociedade. Demanda é um desejo específico que depende da situação financeira individual. Marketing não cria necessidades, mas juntamente com outros fatores, acaba influenciando os desejos. Mas raramente conseguimos satisfazer a todos. É por isso que temos que dividir o mercado em segmentos. Depois de identificar os grupos, escolhemos aquele que apresenta maior oportunidade de mercado. Assim, definimos o mercado-alvo. Com o mercado-alvo cuidadosamente selecionado, construímos a melhor oferta sob medida. Como você pode perceber, LED, o marketing é muito importante para as empresas e para o mercado como um todo, claro. Existem vários tipos de orientação de marketing. Cada um foca seus esforços para conduzir suas atividades. Orientação de produção, de produto, de vendas, de marketing e orientação de marketing holístico. As duas últimas têm um uso mais amplo. A orientação de marketing, ao invés de uma filosofia de fazer e vender, é voltada para uma filosofia de sentir e responder. E o marketing holístico considera que tudo é importante, desde o desenvolvimento até a entrega para o cliente final. Uma das atividades do marketing integrado é criar, comunicar
e entregar valor aos consumidores. Bom, agora que a gente sabe mais de teoria e prática, vamos voltar com o nosso bate-papo aqui para falar sobre plano de marketing. Algo que é básico, pelo menos no meu entendimento, é saber quem vai ser o seu cliente. Então, você tem noção, você tem um banco de dados, mas você sabe qual é o perfil do cliente que te procura ou que já te procurou? Existe um histórico lá no seu escritório sobre esse perfil de clientela? A primeira vez que um cliente vem no escritório, a gente faz todo um cadastramento pessoal. Pega todos os dados do cliente, a gente pega quantas pessoas tem na família, todo um cadastramento, porque sempre você vai precisar. E na nossa profissão a gente acaba sendo arquiteto, psicólogo, psiquiatra, então assim, você trabalha o perfil muito do cliente. Então eu acho que na conversa a gente já consegue saber se o cliente ele entende, ele vai entender o que você está mostrando para ele. Existem clientes que eu posso pegar as minhas imagens 3D e mandar para ele por e-mail, que ele vai entender perfeitamente. Agora tem clientes que não, a gente tem que marcar reunião no escritório, mostrar, colocar exemplos, que nem a imagem ele entende. Cada cliente tem um perfil. Claro. Então a gente acaba aprendendo o perfil dos clientes. E quando tem um segundo projeto, você já tira até de letra daí. É bom porque quando a gente tem um conhecimento a respeito do que gosta, do que não gosta, e esse bate-papo eu acredito que seja realmente fundamental. Dentro do plano de marketing nós temos diversos itens, eu vou citar mais um aqui, que é a estratégia. A gente sempre tem estratégia no começo do ano, por exemplo, né? Emagrecer 3 quilos, todo mundo tem essa aí. Você costuma fazer um planejamento anual? Como é que funciona estes planos de estratégia? Tipo, eu quero alcançar tal resultado e no final do período você apura isso? A gente faz estratégia, sim. Começando o ano, você tem os clientes do ano passado que ainda estão em desenvolvimento. Você faz uma pauta, um detalhamento do que você tem de projeto no teu escritório e até quanto tempo que vai esses projetos. Porque é complicado, você não tem como você saber se eu vou ter 10 clientes esse mês, vai entrar dinheiro de tantos, o que vai entrando. Mas você tem que fazer uma prospecção disso. Senão você fica doidinho e vai virando uma bola de neve. Né? Conta vem, tem que pagar, né? E tem que entrar cliente também. Exatamente. Pessoal, agora eu vou passar mais um vídeo sobre o nosso assunto. Esse aqui é bem para vocês, designer de interiores. Eu peguei um trechinho de um programa que fala sobre a profissão do designer de interiores. Na verdade, é uma arquiteta que também é especialista em design de interiores e vai poder contar para nós um pouquinho sobre a experiência dela. Clara, sou arquiteta e designer de interiores. Unir estética e funcionalidade em um espaço. Conheça agora o dia a dia de um designer de interiores. Eu estudei na Universidade Federal de Pernambuco e fiz um semestre na USP, que foi quando eu vim para São Paulo pela primeira vez. Desde o primeiro ano da faculdade eu estagiei, procurei vários estágios em áreas de projeto, de preservação, de urbanismo e design de interiores. Continuei estagiando até o último ano da faculdade. Quando eu me formei, eu continuei no mesmo escritório que eu já estava, e aí passei a ser efetivada como arquiteta. E uns 2 ou 3 meses depois, eu já fazia projeto paralelo meu, e aí eu decidi montar meu escritório. E aí foi, acho que 3 ou 4 meses depois de eu ter me formado, que já existe há 2 anos o escritório. Na verdade, não existe muito rotina, tanto faz eu passar 20 horas aqui, quanto passar 8 horas numa obra e depois passar 2 horas aqui, sabe? Eu não tenho um horário para chegar, não tenho um horário para sair, tenho muita reunião com o cliente, mas também precisa de um tempo, às vezes, para ficar aqui quieta no escritório trabalhando, e aí produzindo, fazendo projeto e pesquisando sempre também. Existe o macro, que é fazer a estrutura da casa, desenhar, ver onde é que vai ficar o quarto, de acordo com a melhor iluminação, ventilação e fluxo, e também especificar, ver onde é que vai ser a cama, o armário, a mesa de cabeceira, quais são as cores, quais são os materiais. Tudo isso faz parte de estudar o espaço, de fazer um espaço melhor para o usuário, ver como é que ele vai usar esse espaço. O design de interiores para a gente é mais uma etapa do projeto.
Depois que a gente faz todas as etapas de estrutura, de compatibilização de elétrica e hidráulica, tem também o projeto de interiores. E aí no projeto de interiores tem desenho de toda a parte de marcenaria, especificação de móveis, de cores, qual vai ser o material da parede, o piso, se vai ser madeira, porcelanato, o que vai ser nesse ambiente. Né? Você não precisa se formar em arquitetura para fazer decoração. Às vezes é um curso de 1 ano, 2 anos, ou então você trabalha numa loja, especifica móveis, mas design de interiores a gente encara mais como uma continuação do projeto de arquitetura. Não interessa fazer só simplesmente uma sala, se você não especificar onde é que vai o sofá, como é que vai ser a luminária, o que é que vai iluminar, sei lá, qual cor vai ser, que tudo tem que ter uma harmonia. Então sempre na reforma você pega um apartamento e aí tem uma parede que talvez não deveria estar ali, que você consegue tirar. Então tudo isso a gente encara mais como uma reforma maior do que simplesmente design de interiores. Acho que design de interiores seria simplesmente pegar o apartamento e só especificar cortina, sofá, sem mexer na estrutura. Isso é uma perspectiva de um apartamento. Aqui tem uma parede que dividia o espaço, aqui tem um banheiro. Então ficava uma sala super estreita, não era nada funcional. Legal, né? É bacana. Eu costumo dizer que é bom ler, é bom conhecer conceito, e eu não consigo aplicar nada se eu não conhecer conceito. Mas a gente enxergar e conseguir aprender através de exemplos, creio que seja fundamental. Nós vamos falar sobre um último assunto aqui nessa nossa aula estudo de caso, que é a análise SWOT. Nós vimos no livro que existem algumas matrizes que auxiliam a nossa autoidentificação, ou seja, o ponto em que nós estamos agora e a partir desse ponto desenvolver estratégias futuras. Aí agora eu vou colocar o Pedro numa saia justa, porque ele vai ter que me dizer, vai ter que me entregar algumas coisas aqui. A gente vai falar de análise SWOT ou análise FOFA, de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Então, como a gente está te usando como exemplo, é você mesmo. Okay. Qual seria hoje o teu maior ponto forte? Aquilo que você acredita ser o seu maior ponto forte? Tá, o meu maior ponto forte é a forma que eu trabalho. Poder fazer tudo que é projeto eu faço dentro do meu escritório, até a impressão do projeto. Então eu não tenho que ficar indo em copiadora, contratar profissionais, exceto alguns que necessitam na parte de engenharia. Agora, tudo que compete a design de interiores e arquitetura é feito dentro do escritório. Então, você deixando todo esse conjunto, você tem um diferencial para o teu cliente. Então, meu ponto forte é o diferencial que eu estou proporcionando ao meu cliente. De eu mesmo poder executar, administrar, projetar a obra para ele. Concentra-se tudo numa pessoa só, que é o correto, porque você sabe tudo o que vai acontecer desde o início até o final da obra. Então você tem toda essa visão. Quando você coloca alguns profissionais, existe mais tempo, porque você tem que ter mais reuniões, mais pontos de vista. Sim. Então, essa multifuncionalidade é o teu ponto forte. As coisas se concentram na sua cabeça. Tudo em mim, né? Eu fico doido, né? Mas dormir, tá bom. Não dorme mesmo. Percebi que não dorme. E um ponto fraco, que ainda hoje, mesmo com toda essa experiência, com toda a tua trajetória, existe esse ponto, esse calcanhar de Aquiles? Eu acho que todo mundo tem, que é quando a gente precisa dizer não para o cliente, a gente não diz. E por que às vezes é preciso dizer não para o cliente? Às vezes, por exemplo, você tem que fazer tudo que você projeta tem que ser relacionado a, vamos pensar, funcionalidade, praticidade, durabilidade. Às vezes o cliente quer uma coisa que não vai funcionar. E o teu nome também está em jogo. Então, como o nosso trabalho é boca a boca, se você fizer alguma coisa numa casa de um cliente feia, que não funcionou, que deu trabalho, queimou teu nome. Então, você dizer não, você tem que... É super complicado. Então, a gente faz alguma coisa para não ficar daquele jeito, mas dizer não a gente não consegue dizer. E a gente acaba não dizendo não, nunca. Acho que, mas é tudo em nome da profissão. Tudo em nome do Pedro Lavalhos como marca. Sim. Né? E nós temos também a necessidade de monitorar o ambiente fora da empresa, que seriam oportunidades e ameaças. O que você acredita hoje ser a tua maior ameaça?
Minha maior ameaça? Olha, sobre ameaça, por exemplo, sobre outros profissionais, eu não vejo como ameaça, porque acho que desde que eu me formei, de todas as obras que eu tenho, eu acho raríssimas alguém teve outro profissional que teve que reformar ela. Então, eu não soube de nenhum caso até hoje. Em relação, eu sei da qualidade minha de trabalho, então em relação à ameaça eu não sei te dizer qual que seria. De repente, mesmo você falou que não perdeu o cliente, mas uma economia fraca, a retração de construções poderia ser uma ameaça? Poderia ser, mas se eu não soubesse lidar com ela. Mas como eu estou sabendo lidar com ela, eu não estou deixando de trabalhar e de ter clientes por causa disso. Eu estou se adequando a ela. Então, você já está fazendo o que todos nós devemos. A ameaça existe, ela é latente. O ambiente econômico ele nos traz problemas. E você utilizou de estratégias para conseguir driblar essa ameaça. Eu sei que meu tempo está estourado, mas eu tenho mais uma pergunta. Qual que é a maior oportunidade que você enxerga ainda hoje, mesmo nesse ambiente de crise? Existe oportunidade, uma luz lá no fim do túnel? Existe sim. Depende das cidades também. Maringá, por exemplo, ela cresce muito, então tem muito ambiente para trabalhar, mesmo com a quantidade grande de arquitetos. E melhor ainda em cidades que não possuem muitos profissionais, porque eles sobem o preço, então se você conseguir fazer um preço mais abaixo e mesmo com qualidade, você vai ter serviço. Tá, ok. Pedro, muito obrigado pela tua presença, pela tua paciência, por ter esclarecido para a gente a carreira. Eu sei que é bastante próximo o design de interiores, o arquiteto, você também desenvolve seu trabalho enquanto arquiteto. Sim. E acredito que seja muito importante para todos nós essa sua expertise, a sua trajetória, a sua experiência, para que a gente possa construir as nossas carreiras com bons exemplos. Então, realmente, muito obrigado. Obrigado. E a você, eu espero que esse nosso bate-papo tenha contribuído para que você entenda mais do marketing e de repente durante a aula ficou, é muito teórico, e agora a gente traduz ou clareia com essa aplicação destes conceitos de marketing aplicado à sua profissão. Espero sucesso, um grande abraço e até mais.